É o que a gente espera aí, né, Beto? Esses desdobramentos, pegando uma onda que não tá tão no começo, mas tem trazido aí grandes movimentos para o mercado, inclusive pegando nesse gancho, né? A gente viu o Itaú anunciando aí compra de uma parcela de uma empresa com foco em inteligência artificial para o setor financeiro. A gente pode estar vendo essa nova tendência, né, de empresas que vão focar mais em mostrar proximidade, aderência à inteligência artificial. E aí a pergunta é a seguinte, né? Isso faz preço? E a segunda pergunta, a gente pode estar vendo talvez um movimento muito próximo e parecido do que aconteceu com a internet lá nos anos 2000, que bastava ter algum ponto .com, bastava ter uma ligeira proximidade com a internet, que a gente já via grandes movimentos. Essa é a dúvida. Como que está a sua visão sobre isso? Perfeito. Tem algumas diferenças, tá? E as diferenças em relação aos anos 90, né? E principalmente ao fim dos anos 90, que acabou desencadeando o estouro da bolha.com. O que a gente tinha na ocasião? A gente tinha, ali no fim dos anos 90, só um sonho ainda, né? A bolha, na verdade, era uma visão coletiva de um mundo que seria diferente, tá? Nos anos seguintes. Então a gente tinha empresas, e tem diversas histórias, de empresas que fizeram IPO e menos de 4 anos, e menos de 2 anos depois quebraram, né? Na verdade já não existiam mais. A gente tinha empresas que elas estavam super, hiper valorizadas, mas o balanço delas era deficitário, tá? A gente tem isso bem menos hoje em dia, né? Na verdade, as empresas de tecnologia, elas já são muito, principalmente de IA, né, de inteligência artificial, elas já são muito lucrativas, tá? O segundo ponto é isso que eu falei, da penetração no público geral, né? Isso já está sendo usado no chatbot, no atendimento em geral aos clientes, também na análise de dados, na análise de serviços médicos e também nas políticas governamentais, principalmente também empresas de tecnologia que, na construção de software, por exemplo, que é onde a gente entende que vai ser talvez uma das maiores revoluções, né? E isso causa, na verdade, uma mudança de placas tectônicas muito grandes, como a IA consegue, na verdade, desenvolver softwares que desbancam softwares tradicionais que estão existentes aí há muito tempo no mercado. Então, há uma diferença em relação aos anos 90, por isso que nos anos 90, de alguma forma, o mercado entendeu ali, obviamente, tiveram alguns elementos que colaboraram para o estouro da bolha.com, e aí, obviamente, essas mesmas tecnologias da Web 2.0 daquela época e da Web 1.0, elas se desenvolveram, obviamente dali nasceram também empresas como a Amazon, empresas como Google, as empresas como os próprios mercados de comércio eletrônico também nasceram lá e vigoraram até hoje, até obviamente da vez para a Apple, para os smartphones e tudo mais. Então, é isso, que na verdade o que a gente pode dizer é que não é uma bolha, na verdade isso está contribuindo, quando você pergunta faz preço, faz sim, faz preço principalmente na economia. Na verdade, os Estados Unidos está crescendo num ritmo muito maior do que o histórico dos últimos 20 anos. Isso se deve, e também combinado a uma inflação um pouco mais baixa. Não é um crescimento que vem junto com mais inflação. Então isso pode ter a ver com o aumento da produtividade do PIB americano, do trabalhador americano, principalmente. Por isso que se estima que esse crescimento americano ele acaba sendo muito mais forte, pode ser muito mais forte do que está sendo esperado, e esse crescimento ele pode não vir tão acompanhado de uma inflação mais alta, porque a produtividade da economia ela está vivendo momentos que não vive talvez desde os anos 80, dos anos 90. Então, isso é uma boa notícia, de alguma forma geral.